sabe o que não tá dando tranquilidade pra torcida do Santos? É que no final de semana tem uma prova daquelas à Vera. Vai jogar com o Palmeiras fora de casa e aí é um confronto, acho que para colocar à prova esse elenco, né? Aí do outro lado, se a gente olha o Palmeiras, acabou de perder o jogador recém-chegado, Bruno Rodrigues, fez esses 2 jogos e teve uma lesão no joelho confirmada. A expectativa é que ele fique fora até 5 meses, Pascoal. Você falou com alguém aí hoje? Acho que 6 meses é um número mais razoável. Então é grave a lesão. Pelo que com quem eu falei, disse que vai gerar em torno de 6 meses a recuperação dele. Então eu espero que o Bruno Rodrigues tenha toda a recuperação e o Palmeiras tem muitas condições até de antecipar isso, não só pelos médicos, que são fantásticos, mas pelos fisioterapeutas, pelos massagistas, pelo pessoal que trabalha na recuperação dos jogadores lá do Palmeiras. É só ver, o Gabriel Menino já está voltando. Sim. Né? Gabriel Menino teve 5 meses. 5 meses para voltar. Então o Palmeiras tem muitas condições, não só condições de material humano, mas de equipamento para poder fazer a volta do jogador. Trabalho 24 horas, porque o jogador fica lá dentro e até dorme lá para se recuperar mais rapidamente. Então, eu acho que a dedicação dele vai ser importante também. Torço para a recuperação. Um cara que, quando foi contratado, eu falei aqui, poxa, é um jogador que pode dar certo nessa função de entrar em diagonal com velocidade no time do Palmeiras, como gosta do treinador. E sofre uma lesão. E aí o Abel vai escrever mais um pedidinho lá na lista dele lá, né? Esse era meu ponto, porque a gente estava conversando esses dias sobre ou o Endrick ou o Dudu, né? Então que já havia ali uma carência de atacantes, porque quando o Dudu tiver 100% já com ritmo de jogo, o Endrick está indo embora. E agora perde o Bruno, que era uma peça importante ali para suprir essa necessidade no ataque. Pois é, muito triste para o Bruno, antes de tudo, né? Porque, claro. Enfim, grande oportunidade de brigar por grandes títulos e tal. Ele chega, se machuca, joga 2 jogos e se machuca. Então é muito triste para ele. Mas é um problema para o Palmeiras também, porque o Palmeiras, no ataque especificamente, ele tem várias apostas para a temporada. Poucas certezas e várias apostas. Certeza, o Palmeiras tem 6 meses de Endrick para a temporada, olhando para o seu ataque. De resto, ele tem ótimas apostas, porque o Luiz Guilherme é uma ótima aposta, porque ele aposta que o Dudu vai voltar jogando no seu mais alto nível e aí não se discute. O Flaco Lopes é uma ótima aposta também, é um atacante que tem qualidade e não à toa o River Plate está tentando vir buscar. Agora, são apostas. O próprio Rony, né? Se vai ser o Rony na fase alta. O Rony vai voltar a ser o melhor Rony, é uma aposta. O Estevão, que é tão promissor, é uma aposta. Tem que contratar? Claro, acho que já tinha que contratar para o ataque especificamente antes mesmo da lesão do Bruno, porque é isso, ele ia ter por 6 meses o Endrick e depois provavelmente o Dudu jogando no mais alto. Ok, o Dudu volta em maio, mas ele não vai voltar voando, né? Quer dizer, ele vai levar um tempo para estar no seu melhor ritmo. Aliás, o Dudu sempre foi assim, todas as temporadas com um segundo semestre muito mais forte do que o primeiro, então fica também essa dúvida sobre como o Dudu vai voltar. E o Palmeiras tem uma carência no ataque escancarada. Eu acho que o próprio Abel, que fala ali com parcimônia, fala de uma... Mais ou menos igual o Dudu, né? No começo da temporada ele fala com parcimônia, porque do meio pro final do ano passado. Perfeito. Final do ano passado ele tá... E nessa daqui, apesar de falar com parcimônia, ele falou claramente, já depois do último jogo, a vitória contra a Inter de Limeira, ele falou, e precisa buscar alguém para o lugar do Endrick. Quer dizer, você vai esperar para buscar alguém para o lugar do Endrick em junho, julho? Não sei se é uma boa estratégia também. Então, se o Palmeiras já precisava buscar alguém, eu acho que agora vai ter que acelerar essa busca, talvez buscar mais de um jogador. Não me parece que o Palmeiras olhasse para isso com um senso de urgência. Mas também é bom que se diga, o Palmeiras muitas vezes, o próprio anúncio do Bruno Rodrigues acabou sendo uma surpresa, né? Não tinha havido nenhuma especulação, nenhuma fumaça, e de repente anunciaram o Bruno Rodrigues. Então pode até ser que eles estejam negociando, mas que existe uma carência para o ataque do Palmeiras, enquanto o resto do elenco é muito forte, eu acho que isso não se discute. E aí, gosto muito da opção do Estevão. Então, mas eu ia te jogar essa bola, porque aí, por mais que a gente saiba da capacidade do Abel, do quanto ele vai com cuidado nesses meninos e tira o melhor, não é muito menino para você jogar assim numa necessidade, porque agora é uma necessidade. Ele pode, nesse primeiro momento, ele tem opções para montar o ataque, né? Sim. Ele Flaco, Rony. pode botar o Flaco de centroavante e o Rony um pouco mais aberto.
Ele tem opções para nesse Breno instante. Lopes ele vai usar, vai ter, a torcida não gosta, mas ele vai ter que usar. Breno Lopes. Aí vai Breno Lopes, aí vai o Rony e tal. Aí você consegue. Ele ainda tem algumas peças para poder, mas o que o Abel diz muito claramente é que ele precisa de um jogador que defina jogos. Um jogador que defina os jogos para o Palmeiras. Então, o definidor. Não é o Estevão. Aliás, ele está pedindo isso já há uns 2 anos, um definidor de jogadas. E o Palmeiras ainda não achou esse definidor de jogadas. Ele pede um meia, agora está pedindo mais um jogador de lado de campo para poder jogar pela equipe. Eu gosto muito do Estevão, já falei isso aqui muitas vezes. Eu acho que é um jogador excepcional. Como no caso do Endrick, que eu dizia assim, o Endrick é muito melhor do que as pessoas dizem, porque quando ele entrar em campo para jogar, vocês vão ver do que ele é capaz. É a mesma coisa que eu digo desse menino do Estevão. Né? O Estevão é muito melhor do que a gente está vendo. Porque quando botar esse moleque para jogar do jeito que ele é ligeirinho... Então, mas é nessa hora, é nessa necessidade, essa que é a minha questão. Eu não duvido da capacidade dele. É que é diferente você lançar aos poucos e você jogar na fogueira. Eu acho que vale muito paralelo com o Endrick, porque o Endrick começa a temporada passada cheio de responsabilidade, todo mundo já apostando que o Endrick resolveria o problema do ataque do Palmeiras, porque ele tinha feito os gols no final do Campeonato Brasileiro passado, porque ele era o cara que todo mundo já sabia que o Real Madrid ou o Barcelona iriam levar, que tinha disputa e tudo mais. Então todo mundo já sabia do tamanho do Endrick. Só que o Endrick começa jogando no Campeonato Paulista, em que o Abel o coloca como titular praticamente da primeira à última rodada da fase de grupos, como quem diz, vamos lá, aproveite esse momento. E a verdade é que o Endrick não vai tão bem naquele momento. E aí ele tira, porque o Endrick, as pessoas não lembram, mas o Endrick, ele vai para o banco de reservas a partir das quartas. Eu lembro que eu fiquei aqui revoltada há muito tempo, fui chamada de advogada do Endrick. Então, mas é que assim, ele não estava jogando não era terrível, mas não era maravilhoso. E ele foi para o banco e praticamente não jogou mais. E demorou, e aí acho que a gente pode até discutir o quanto tem de parcela das escolhas táticas do Abel ou não, mas demorou demais até que o Endrick mostrasse tudo que se imaginava que ele poderia mostrar na reta final do Campeonato Brasileiro, né? Sim. Sendo absolutamente decisivo, porque sem o Endrick, acho que o Palmeiras não ganhava o Campeonato Brasileiro, então ele foi talvez a principal peça dentro de campo para a conquista desse título, mas foi ali, foi no final do campeonato e, claro, beneficiado o Palmeiras pelo que o Botafogo não fez. Exato. Então, não é que deu tudo certo, porque no fim, ó como o Endrick foi bem trabalhado, ó como a montagem do elenco foi bem trabalhada. Eu não acho que tenha sido. Eu acho que assim, claro que depois do título brasileiro vem aquela coisa, tava tudo maravilhoso, o Palmeiras montou perfeitamente seu elenco, mas foi por pouco dessa vez o título. Vamos ver como é que o Abel monta o time para enfrentar o Santos na segunda-feira. A gente fala disso, tem um intervalo rapidinho aqui no clube. O assunto agora é o clássico Palmeiras e Santos. Vem início de temporada, a gente tem aqui a campanha de cada um, a vitória e um empate para o Palmeiras, um de saldo, 67% de aproveitamento, o Santos com 100%, 2 jogos, 2 vitórias e 3 gols de saldo. É óbvio, começo de temporada, é o Paulistão, mas a gente tem um Santos que vem de um rebaixamento e um Palmeiras que vem de um título nacional. Para esse curta amostragem, dá para dizer que o start do Santos foi melhor e que dá para imaginar um clássico... É importante lembrar que o Santos, inclusive, ganhou no Brasileiro do Palmeiras, é clássico e tudo. Mas pelo que aconteceu no fim do ano passado, parece até estranho formular a frase assim, mas está errada? Não está errada, mas a gente tem que dar os pesos devidos, né? A gente pode falar que nessas 2 primeiras rodadas o Santos fez 2 jogos de bom nível. E o Santos se mostrou, do ponto de vista do time de futebol, então esquece o que aconteceu no ano passado, esquece que teve a eleição, que é um novo presidente, esquece a questão da Série B que precisa ser disputada e concluída a contento para que o Santos volte para o lugar dele, que é a primeira divisão. Esquece tudo isso por um momento e pensa no campo apenas. Nova comissão técnica, vários novos jogadores, um time diferente. O Santos fez 2 jogos organizados. O time se mostrou organizado em campo no sentido de entrar para fazer aquilo que está claro na cabeça do técnico e dos jogadores e, de fato, o time mostrar isso, clareza para jogar futebol. De um jeito ou de outro, como disse o Carille aí, em relação às ideias e às possibilidades que ele tem. Um pouco mais de posse, usar velocidade quando em vantagem no placar, e o Santos tem ficado, né? O Santos ganhou os 2 jogos
é um bom início de campeonato estadual, mas independentemente disso, as atuações foram organizadas. Esse é um novo time que vai se formando com uma responsabilidade gigantesca. Imagine, o Santos é um time glorioso, internacionalmente falando. O Santos é o time do Pelé. Então você vai lá no Museu do Santos, né? Vê tantas conquistas, tantos troféus, uma coisa absolutamente impressionante. Mas eu não me lembro de outra situação em termos de manutenção do status do clube, em que o nível de importância para que o time de futebol tenha um bom desempenho e um bom resultado, quanto, um nível tão alto, quanto essa Série B. O Santos já ganhou de tudo que você possa imaginar, e eu não estou comparando conquistas. Eu estou dizendo que a Série B de 2024 é vital para a manutenção do status do Santos, do tamanho que ele tem. E é assim que ela deve ser tratada. A gente fala de um outro assunto envolvendo esses times, no caso o Palmeiras, que é a lesão do Bruno Rodrigues, um pecado, né? Acaba de chegar, seria um jogador muito... Seria e será, mas enfim, seria já neste curto prazo, jogador muito útil ao Palmeiras. Ontem a gente debateu a história do Abel Ferreira citar, se reforçar no ataque porque não sabe como o Endrick volta. Óbvio que ele está falando de outras peças, mas um cara que está ali para executar a função, que é o Bruno, se machucou, lesão no joelho, vai passar por artroscopia de 4 a 5 meses afastado. Ao Bruno, todo o nosso abraço aí de deixar a cabeça no lugar, porque tinha uma grande chance de mostrar o seu valor no Paulistão e agora não vai ter essa oportunidade. Pois é. Faz parte do futebol, acontece infelizmente com frequência. A lesão é um componente do jogo e da vida do jogador, mas a gente tem que lamentar, né? Independentemente da situação em que aconteça, quando é com um jogador que está há muito tempo num clube, então não existe o fator novidade no sentido do que se espera dele, mas não, no caso se trata de uma contratação recente, com um futuro aberto aí, com uma nova camisa, com uma chance na carreira para ser aproveitada. E vai precisar apertar o botão de pause aí, o Bruno Rodrigues, por uns 4 ou 5 meses. A gente torce para que ele volte em plenas condições de dar sequência à vida dele no futebol, vestindo a camisa do Palmeiras. Uma pena, um pecado, como você falou. Bem-vindo ao canal Verdão Tube 1914.